Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Espero que todos tenham passado um dia maravilhoso, como sempre. Vim aqui mais uma vez para a gente bater um papo aí sobre um assunto muito legal, né? E pouquíssimo falado para a maioria de algumas pessoas e para alguns estudantes. Então isso é muito importante a gente a gente a gente bater um papo sobre esse assunto, né? Vou esperar um pouquinho vocês entrarem para ver se vocês estão aí, se vocês não estão. Só aguardando o pessoal entrar um pouquinho. Mas de antemão, já quero desejar boa noite. Oi, Vitória, acabamos de se ver, né? Camila, saudade, boa noite, bem-vindo, pessoal. Vamos começar aí o nosso assunto muito importante para o conhecimento de vocês, né? Vocês já estavam esperando. E como eu já tinha combinado, né? Já tinha combinado, então vamos aí falar, né, para vocês, estudantes de enfermagem, profissionais da área da saúde, que quer saber mais um pouquinho, que gosta de estudar, que gosta de aprender. E eu, com toda boa intenção, sempre de vir aqui, de passar algum conhecimento para vocês, isso é muito legal. Vou esperar só mais um pouquinho o pessoal chegar para a gente começar a falar, né? Espero que assim todos tenham iniciado o ano de 2021 muito bem, com muita saúde, com muita alegria, com muitas felicidades. Isso é muito importante. Então, quero desejar boa sorte para todos nesse ano que está iniciando. Acompanhem sempre lá o meu Instagram, meus stories, que tem várias novidades, várias lives de outros profissionais com vários assuntos pertinentes aí à área de imagem. Isso é muito bom e muito gratificante ver profissionais, né, se dedicando para o conhecimento, né, para o ensino e levar, né, a educação em enfermagem, mesmo que seja por meio de uma live, por meio de rede social. Isso é muito interessante. Então a gente vai começar aqui a falar da assistência de enfermagem. Oi, Fabiana, Thalita, minha ex-aluna, Verônica, Ana, todo mundo está aqui entrando, isso é muito legal. Vamos entrar, vamos chamar os coleguinhas, vamos compartilhar, vamos curtir. Boa noite para vocês, já está me animando, o pessoal está entrando, está me animando. Então quando começa a entrar, começa a me animar, e isso é muito legal, né? Então a gente vai falar aqui, pessoal, de um assunto muito legal, né? Como está aí para vocês na live, a assistência do profissional de enfermagem no pós-parto, que é conhecido como puerpério, né? É um período aí que a mulher passa e necessita de suporte tanto do profissional de saúde quanto dos demais profissionais. Porém, o profissional de saúde que é da enfermagem, né, o técnico, o enfermeiro, são os que ficam à beira do leito e ali consegue observar com mais clareza, né, e consegue, de certa forma, orientar essa puérpera sobre as avaliações, sobre os cuidados que ela deverá ter a partir daí. Então isso é muito importante. O pessoal está entrando,
Isso é muito importante. Rosana, bem-vinda, bem-vinda a todos. Então a gente vai começar. A gente não vou esperar muito não, para a gente não se estender muito com o horário, porque eu também tenho os meus afazeres, né? Mas vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Vocês podem entrar e ver a hora que vocês quiserem. É muito importante isso. E não esqueça de deixar comentários depois, perguntas, que eu posso fazer depois uma live respondendo essas perguntas para vocês. Então, boa noite. Bianca acabou de entrar. Leandra, boa noite. Então, vou falar aqui da assistência de enfermagem no período do pós-parto, conhecido como puerpério, né? Esse período de pós-parto, conhecido como puerpério, para muitas mulheres é considerado o mais complicado de todo o processo da maternidade. Ela acabou de sair aí de um parto, tanto parto cesariana, tanto parto normal. Às vezes foi um parto, um período de parto assim totalmente traumatizado para ela, um trabalho de parto demorado. Então, esse período de pós-parto, que é o puerpério, é um período como eu falei, para muitas, né, mulheres é considerado muito complicado, né, em todo o processo ali da maternidade, pois além das transformações físicas que o organismo da mulher aparenta, né, e desenvolve algumas transformações físicas com o decorrer da gestação, com o decorrer da gravidez. Também existem as transformações e as alterações psicológicas que pode vir a ser afetado no período de pós-parto, que é no puerpério. Então isso é muito importante, a enfermagem estar atenta e ligada nesse processo do cuidado, nesse processo da assistência no pós-parto. Não importa, como eu falei anteriormente, não importa se o parto ele foi um parto cesariana, se foi um parto normal, né? Mas o período de pós-parto, que é o puerpério, esse período para muitas, né, mulheres, como eu falei, é considerado o mais complicado de todo o processo ali da maternidade, pois além da mulher passar por transformações físicas no organismo dela, devido à gestação, né, devido à gravidez, ela também tem as suas alterações psicológicas, que vai ser afetada em algumas mulheres no período de puerpério, né, onde acontece muito ali uma das complicações do puerpério, que é a psicose puerperal, que é a depressão pós-parto. Então, muitas mulheres, principalmente as adolescentes, elas ficam fragilizadas psicologicamente nesse período. Então, eu quero que vocês entendam que o período de pós-parto, que é o puerpério, é um período considerado o mais complicado de todo o processo da maternidade para essa mulher que acabou de dar à luz, né? Que além dela passar ali por transformações físicas, né, ela vem a apresentar alterações psicológicas que vão ser afetadas por um trauma durante o parto ou por uma assistência totalmente inadequada a essa mulher, tá? E o puerpério, ele na verdade é conhecido popularmente como um resguardo, né? Ela fica no processo de resguardo, que são aí no máximo 45 dias após o parto, após o nascimento do bebê, né? Dependendo ali de como é feito o processo de amamentação, tá? Mas o puerpério, ele é conhecido popularmente como o resguardo que a mulher tem que ter após o período do nascimento do feto. Esse período de pós-parto, puerpério, ele percorre no máximo 45 dias após esse nascimento do bebê.
E dependendo, né, e vai depender esses 45 dias, e vai depender de como é feito esse processo de amamentação, para que ela saia desse período de puerpério, a qual eu vou falar mais à frente. Tá? Então até aí estão conseguindo me ouvir, né? Adriel, boa noite, meu querido. Boa noite, amanhã estamos juntos na aula presencial, né? Que bom. Então deu para vocês entenderem aí o que esse período de puerpério por que ele é considerado um período muito complicado em todo o processo da maternidade. Ele é complicado em todo o processo da maternidade porque, além de causar transformações físicas, né, físicas no organismo da mulher, o psicológico pode vir a ser afetado. Isso pode causar uma alteração psicológica nessa mulher, onde o profissional tem que estar preparado para saber identificar essas alterações psicológicas que a mulher pós o parto vem apresentar. E ele é conhecido, puerpério, ele é conhecido como, eu falei, como resguardo, né, onde a mulher fica ali no período de 45 dias no máximo após o nascimento do bebê. Isso vai depender muito da amamentação desse bebê, para que esse período de puerpério seja cessado, tá? Então a gente vai falar agora mais um pouquinho, mas eu dei uma introdução para vocês, tá? Desse período aí de puerpério. E puerpério, ele vai sempre se iniciar após ali o período de Glimberg, né? Lá no trabalho de parto, né, existe o período de dilatação, né, que se inicia com as metrosístoles e termina com a dilatação completa do útero. Aí passa para o segundo período, que é o período de expulsão do feto, que vai iniciar com a dilatação completa do colo uterino e vai terminar com a expulsão completa do feto. E a gente passa para o terceiro período, chamado de delivramento ou dequitação, que inicia-se com a expulsão completa do feto e termina com a expulsão completa da placenta. E a gente tem um quarto período, que chamamos de período de Glimberg. Período de Glimberg. O período de Glimberg corresponde à primeira hora depois do período de dequitação. Aí a gente chama de período de Glimberg. É a primeira hora após o período da dequitação, que é a saída da placenta total, expulsão da placenta total. Esse período de Glimberg, período pós-parto, ele corresponde à maior possibilidade de sangramento. Então, as primeiras horas, a primeira hora após o parto é chamado de período de Glimberg, que se inicia com a expulsão total da placenta. E nesse período de Glimberg, né, é o período pós-parto, ele é onde ocorre a maior possibilidade do sangramento, aonde vai se iniciar o puerpério, de verdade, após o período de Glimberg, né, que após quando tem o processo de dequitação, que é a expulsão total da placenta. Aí vem o quarto período, o período de Glimberg, que é a primeira hora após o parto, onde ali corresponde a maior possibilidade de sangramento pós-parto nessa puérpera. Não importa se é uma puérpera de parto cesárea, não importa se é uma puérpera de parto normal. Claro que a puérpera de parto normal ela tem mais chance de sangramento, né, no período de Glimberg do que o parto cesariana, ok? E o puerpério, na verdade, é o período de pós-parto que vai iniciar-se com o nascimento do bebê até a volta do ciclo menstrual. Aí é o puerpério. Quando a mulher teve o período expulsivo do feto, ela entra ali no período de Glimberg, que é a primeira hora após o parto, onde ocorre ali a possibilidade de maior sangramento. Ela já está no período de puerpério,
que é imediato, que eu vou falar. E o puerpério, o conceito de puerpério é o período de pós-parto que se inicia com o nascimento do bebê e termina com a volta do ciclo menstrual. Ponto. Isso é puerpério. É um período do pós-parto, é um período que ocorre após o parto, onde vai se iniciar com a saída, o nascimento do bebê e vai terminar com o retorno do ciclo menstrual. Aí terminou o período de puerpério, já passou os 45 dias após o parto. Esse puerpério, ele é dividido em 4 fases, ou seja, ele é classificado em 4 fases exclusivas: puerpério imediato, puerpério mediato, puerpério tárdio e puerpério remoto. Ok? Voltando aqui mais um pouquinho. Puerpério. Qual é o conceito de puerpério? É um período que se inicia após o nascimento do bebê e termina com a volta do ciclo menstrual. Esse período de puerpério se inicia-se na sala de parto, lá no período de Glinberg. Período de Glinberg é as primeiras horas após o parto, após a dequitação, que é a expulsão da placenta. Inicia-se aquele processo de sangramento nas primeiras horas após o parto. Esse processo de sangramento na primeira hora após o parto é chamado de Glinberg. A mulher ali já está no seu período de puerpério. Após a expulsão do feto, após o nascimento do feto, do bebê, ela já iniciou ali o puerpério. Só que esse puerpério percorre 45 dias. Ele só vai terminar a fase do puerpério, ela só vai terminar estando no puerpério, que é conhecido popularmente como resguardo, quando o organismo feminino voltar a funcionar corretamente, ou seja, quando a mulher voltar a ter o seu ciclo menstrual. Aí ela terminou o período de puerpério. Só que esse puerpério, ele é classificado em puerpério imediato, mediato, tárdio e remoto. O puerpério imediato ele ocorre de 2 a 4 horas após o parto. Isso é o puerpério imediato. Ele ocorre de 2 a 4 horas após o parto. O puerpério mediato, ele ocorre do primeiro dia após o parto, podendo chegar até 10 dias pós-parto. Isso é o mediato. Ocorre do primeiro dia após o parto, ou seja, primeiro dia pós-parto, e pode aí chegar até 10 dias pós-parto. O puerpério tárdio, tá? É o período que pode durar 6 semanas pós-parto. 6 semanas pós-parto. Aí, isso é o puerpério tárdio. Ela já teve uma alta, claro, se não teve nenhuma complicação com a mãe, nem com o bebê, ela já teve alta, ela vai ser acompanhada lá pela clínica da família, né? 6 semanas após o parto, até 6 semanas pós-parto, ela está no puerpério tárdio. E o puerpério remoto, tá? Ele dura aí 43 a 45 dias pós-parto. Ela passou de alta, já está em casa há muito tempo. Então, tárdio remoto, ela já está de alta hospitalar e já está em casa. Só que o tárdio é um período é o puerpério que ocorre até a sexta semana após parto. O puerpério remoto, ele ocorre a partir
de 43 a 45 dias após o parto. Então, esses são a classificação do puerpério. Patrícia Freire, minha amiga, um beijo para você. Acompanhe lá, pessoal, o Instagram da minha amiga, enfermeira Patrícia Freire, que tem várias coisas maravilhosas. Vou aguardar ela para a gente fazer a nossa live, tá? Saudade de você, minha amiga. Cristiane Castro, um beijo, linda. Então, entender o que é puerpério, né? Qual o conceito dado para puerpério? O que é período de Glinberg? Quais são as fases do puerpério? Puerpério imediato, puerpério mediato, puerpério tarde, puerpério remoto. Ok? Deu para vocês entenderem isso. O que é puerpério? E por que o puerpério é considerado o mais complicado de todo o processo aí da maternidade, como eu falei no início? Por que ele é considerado um período muito complicado, né, na maternidade? Né? Porque além de ter na mulher aquelas transformações, aquelas alterações físicas, como eu falei, o psicológico pode vir ser afetado dessa mulher. Né? Então é a parte muito mais complicada do que as pessoas menos imaginam. Então tem que ter uma assistência qualificada para essa puérpera, que é assim que a gente chama, né? Essa puérpera, a mulher que já deu à luz. E o puerpério é um período que se inicia após o nascimento do bebê até o retorno do funcionamento dos órgãos femininos, ou seja, até o retorno do ciclo menstrual. Ela voltou a menstruar, ela já não está mais no período de puerpério, tá? Mas o puerpério ele se inicia ali logamente, né, após o parto, dentro da sala de parto, né, com a saída do feto, com o nascimento do bebê. Aí inicia o período de puerpério e vai terminar com o início do ciclo menstrual. E esse puerpério, ele é conhecido como imediato, ali que ocorre de 2 a 4 horas após o parto. Tem o puerpério mediato, que ocorre do primeiro dia pós-parto e pode se estender até 10 dias pós-parto. Temos o puerpério tárdio, que chega a cerca de 6 semanas pós-parto. Temos o puerpério remoto, que vai percorrer de 43 dias a 45 dias do período pós-parto, tá? Deu para entender até aí, né? Foi? Quais são as principais mudanças hormonais que ocorrem no período do puerpério, né, no organismo da mulher? Quais são essas principais complicações hormonais? No período do puerpério, a mulher tem uma queda do hormônio HCG, né? No período do puerpério. O hormônio HCG é um hormônio exclusivo da gravidez. Ele é secretado pelo embrião e pela placenta. Então, no período do puerpério, há uma queda do hormônio HCG, conhecido às vezes como beta-HCG. Então, há uma queda desse hormônio nesse período do puerpério. Tá? Não esqueça que eu falei aqui, e repito novamente, o hormônio HCG é um hormônio exclusivo da gravidez. Ele é secretado pelo embrião e pela placenta. Nesse período de puerpério, também há uma mudança no hormônio do estrogênio. Há uma baixa de hormônio de estrogênio na mulher. E também uma baixa do hormônio de progesterona. Há um aumento do hormônio da prolactina, tá? Que estimula ali a produção do leite materno, a prolactina. Então, quais são as principais mudanças hormonais que ocorrem no período do puerpério? Queda do hormônio HCG, né? Que é um hormônio exclusivo da gravidez, secretado pelo embrião e pela placenta. Baixa
ou diminuição do hormônio do estrogênio e do progesterona, né? Aumento do hormônio prolactina, que é um hormônio que estimula a produção do leite materno, tá bom? Esses são as principais mudanças hormonais que ocorrem no período do puerpério. E após o nascimento do bebê, que é o período de expulsão, e após a saída da placenta, que é o período de dequitação, o útero ele vai retornar, né, ao seu volume normal. E também precisa cicatrizar, porque ele está ferido, na verdade, né? Não está, vamos dizer, não teve um parto normal, não teve ali um corte nos músculos, na musculatura uterina, mas teve um trauma de verdade. Então ali, após o nascimento do bebê, que é o período de expulsão, e a saída da placenta, que é o período de dequitação, o útero vai retornando ao seu volume normal e também precisa cicatrizar, tá? Com esse útero involuindo, a gente fala involução uterina, com esse útero involuindo, voltando ao seu tamanho normal, provoca ali a loquiação, que são os lóquios, que são sangramento após o parto, que pode gerar um sangramento excessivo e secreções ao longo do puerpério. A Cristiane Frois agora entrou, estava Castro, agora Foz. Então, voltando aqui. Então, no período de puerpério, né, o útero ele evolui, né, para tentar voltar ao seu tamanho normal, que a gente chama de involução uterina, ele se contrai. E nesse período de involução uterina, de contração uterina, né, lá no período de puerpério, isso provoca, né, essa contração uterina, essa involução uterina, ela provoca a loquiação, que são os lóquios, que são o sangramento após o parto, que pode aí esse sangramento e essa secreção vaginal durar em todo o período do puerpério, né? Pode em todo o período do puerpério. E a loquiação, ela dura em média 4 semanas, né? Essa loquiação, que são lóquios, ele dura, que é sangramento pós-parto, dura no máximo 4 semanas. E eu vou falar daqui a pouco sobre esse processo de loquiação, que são os lóquios, sangramento após o parto. O útero, na verdade, né, no processo de involução, vocês têm que entenderem que o útero, na verdade, ele tem 7,5 centímetros de comprimento. A anatomia do útero é essa. Ele tem 7,5 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Ele é do tamanho de uma pera. E na gravidez, esse útero ele aumenta 40 vezes o seu tamanho. Então, anatomicamente falando, o útero ele tem um tamanho variável de 7,5 centímetros de comprimento, né, e 5 centímetros de largura. Ele é de tamanho de uma pera. E com o decorrer do puerpério, ele tem que evoluir. Ele vai se contraindo, onde as mulheres no pós-parto, né, após dar à luz ao seu bebê, elas começam a sentir umas cólicas. Essas cólicas no pós-parto condiz com o quê? Que o útero está evoluindo, está se contraindo e voltando ao seu tamanho normal. Já que o tamanho normal de um útero, né, de acordo com a anatomia obstétrica, é 7,5 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. E durante a gravidez, né, ele aumenta 40 vezes o seu tamanho. O útero chega a medir na gravidez mais de 50 centímetros e pesa mais de 4 quilos. Mais de 4 quilos. Ele volta ao seu tamanho normal no final do puerpério,
lá na fase do puerpério tardio e remoto, ele vai voltar ao seu tamanho normal, de 7,5 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura, no final do puerpério. Mas durante ali a gravidez, o útero chega a medir mais de 50 centímetros e pesar mais de 4 quilos. E ele vai voltando ao seu tamanho normal no final do puerpério, tá? 6 semanas após o parto, no máximo, ali no puerpério tardio, ele já volta a ficar no seu tamanho normal, já completa totalmente a involução uterina, que é quando o útero volta ao seu tamanho normal, né, a involução uterina, e ele, no período de puerpério, ele vai evoluindo 1,5 centímetro ao dia no puerpério. Durante a gravidez, ele aumenta, né, chega a medir mais de 50 centímetros e pesar mais de 4 quilos esse útero, porque ele comporta ali, além de comportar o feto, ele comporta todos os anexos, né, a placenta, o cordão umbilical, então ele aumenta 40 vezes o seu tamanho, né? Ele aumenta 40 vezes o seu tamanho. Não esquecendo que o tamanho normal desse útero, né, é 7,5 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Anota isso aí. E durante a gravidez, ele vai medir mais que 50 centímetros e vai pesar mais que 4 quilos. E com o decorrer do puerpério, ele vai evoluindo, ele vai voltando ao seu tamanho normal. Ele só vai chegar ao seu tamanho normal no final do puerpério, ali após 6 semanas pós-parto. Acabou totalmente o processo de involução uterina, ainda vai ter um riscozinho levemente ali de presença de lóquios, né, como se fosse um processo de menstruação na mulher. Mas o lóquio ele fica bem mais aumentado, que é o sangramento após parto, lá no início do período de Glimberg, ainda percorre aí todo o período de puerpério imediato, mediato, mas chegando no puerpério tardio, ele já vai diminuindo esse sangramento, que são os lóquios, a loquiação, o útero vai evoluindo, vai voltando ao seu tamanho normal, e cessa totalmente esse processo de loquiação e o útero para de se contrair, principalmente quando a mulher está amamentando. Por isso a gente incentiva muito, após o parto, botar o bebê para fazer a sucção do seio materno, que aí libera um hormônio chamado orexina ou ocitocina na corrente sanguínea da mulher, faz com que o útero vá evoluindo ao seu tamanho normal. Tá? E durante o puerpério, esse útero, ele regredir, ele evolui 1,5 centímetro a cada dia. Então, a cada dia, no período de puerpério, ele vai retornando ao seu tamanho normal. Porém, a cada dia, ele vai evoluindo 1,5 centímetros ao dia. Tá? E na gravidez, ele aumenta, né, de tamanho mais ali que 50 centímetros, chega a pesar mais que 4 quilos. Mas a involução uterina vai percorrer aí o período do puerpério imediato, mediato, chegando até o tardio ou remoto. Mas a partir de 6 semanas pós-parto, essa involução uterina já está totalmente completa, principalmente quando a amamentação ela é incentivada, né, quando o aleitamento materno é incentivado pelo profissional de saúde, é orientado sobre a importância, facilitando com que, durante essa amamentação, há uma liberação na corrente sanguínea dessa mãe de orexina ou ocitocina, que é um hormônio que faz o processo de involução uterina dessa mulher, tá? E lá no puerpério, uma complicação uterina também acontece. Eu vou chegar nas complicações no puerpério. A gente temos uma coisa chamada atonia uterina. A atonia uterina é a perda de capacidade de contração do útero. Né? Quando o útero ele não se contrai no período de pós-parto, ele não
não se contrai, a mulher não sente aquelas cólicas, a gente apalpa ali a cicatriz umbilical, a gente vê o útero ali totalmente amolecido, né? Totalmente amolecido, é porque ele não está se contraindo. E quando o útero não se contrai no período pós-parto, a gente chamamos de atonia uterina, que é a perda da capacidade de contração do útero após o parto, o que aumenta o risco muito grande de hemorragia pós-parto. Por isso é muito importante a equipe de enfermagem ficar ligada na loqueação, que são os lóquios, principalmente no puerpério imediato, né, que é aquele que dura de 2 a 4 horas, e no puerpério imediato, porque se a loqueação persistir, o sangramento persistir, e você perceber pela palpação ali na cicatriz umbilical que aquele útero não evoluiu, e você vê que ele está amolecido, ele não está contraindo, né? Ele não está contraindo, e isso se chama atonia uterina. Após o parto, não tem a contração uterina pós-parto, e a chance de aumentar o risco de hemorragia pós-parto é muito grande. Então você tem que sinalizar o enfermeiro plantonista para que ele sinalize o médico, para o médico estar avaliando essa puérpera, para ver se ela está tendo um processo de hemorragia ou não, até mesmo no parto cesariana. Então tem que ser avaliado para não ter nenhuma complicação, tá? Então deu para vocês entenderem. Então o útero, ele mede, na verdade, ele tem um tamanho ele é igual a uma pera, tamanho de uma pera, formato de uma pera. Ele chega a medir 7,5 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Oi, Rubens, seja bem-vindo da Terra 58, tá? E durante a gravidez, o útero chega a medir mais de 50 centímetros, né, de comprimento, e chega a pesar mais de 4 quilos. E no decorrer do puerpério, existe um processo que o útero vai voltando ao seu tamanho normal. Esse processo ao qual o útero vai retornando, vai se contraindo e voltando ao seu tamanho normal, é chamado de involução uterina. Ele vai evoluindo durante o período de puerpério. Essa involução uterina pode durar aí 6 semanas pós-parto, tá? E pode cessar. E termina essa involução uterina no final desse processo do puerpério. E se o aleitamento materno for bem incentivado durante o puerpério, a involução uterina ocorre perfeitamente. O útero vai voltando ao seu tamanho normal, porque ele vai incentivando ao aleitamento materno, a sucção do feto à mama da mãe, faz com que ela vai liberando na corrente sanguínea um hormônio chamado orexina ou ocitocina. Esse hormônio ele age na musculatura uterina, fazendo com que ela venha sentir aquelas cólicas. Quem teve parto normal aqui sabe o que eu estou falando. Vai sentir aquelas cólicas, favorecendo que o útero vai se contraindo e vai voltando ao seu tamanho normal. E o útero ele evolui, ele regride, né? Ele vai evoluindo lá no período do puerpério, 1,5 centímetro a cada dia. A cada dia de puerpério, o útero ele vai evoluindo 1,5 centímetro a cada dia. E no puerpério, quando esse útero ele perde a capacidade de se contrair, de evoluindo para tentar voltar ao seu tamanho normal, ele perde a capacidade de se contrair para retornar ao seu tamanho normal, onde a musculatura fica totalmente amolecida, nós chamamos de atonia uterina, que ocorre após o parto. E isso facilita muito o risco de processo de hemorragia após o parto. Ok? Oi, Leonardo. Tudo bom, querido? Deu para entender? Vivi, sua linda. Deu para entender até aí? Deu para vocês entenderem o que é puerpério, né? Que eu falei, puerpério é o período que se inicia após o nascimento do bebê e termina com o retorno do ciclo menstrual. Ponto. Isso é puerpério.
Esse puerpério pode ser classificado em imediato, mediato, tardio ou remoto, tá? E no período de puerpério existem umas mudanças hormonais, né? O corpo da mulher passa por algumas mudanças hormonais, como eu falei, e vou repetir agora novamente para quem entrou agora e não pegou. Quais são as complicações, as principais mudanças, hormonais que podem ocorrer no corpo da mulher? Queda do hormônio HCG, né, que é um hormônio exclusivo pela gravidez. Ele é secretado pelo embrião e pela placenta. Tem uma diminuição do hormônio estrogênio e progesterona. Tem um aumento do hormônio prolactina. Esse hormônio prolactina, ele estimula a produção do leite nas mamas, tá? Ok? Deu para entender? Tá todo mundo conseguindo entender? E a atonia uterina, não esqueça, é a perda da capacidade do útero, da musculatura uterina de se contrair após o parto. E ocorrendo essa atonia uterina, a diminuição da contração da musculatura uterina, isso favorece o aumento do risco de sangramento após o parto, ou seja, ocorre um processo aí hemorrágico pós-parto. Não é loquiação ou lóquios, que é sangramento após parto, não, tá? Deu para entender? Posso continuar? Pode? Pode continuar ou não? Tá bom, hein? Quais são as complicações que podem ocorrer no puerpério? Né? Verônica, só a Verônica respondeu. Mas tá bom, Verônica, tá no eu e você aqui, Andréia. Quais são as complicações que ocorrem no puerpério? Vamos lá. Existem umas complicações que têm que ser observadas pelo profissional de saúde. Hemorragia puerperal, né, que é o sangramento após o parto, que não para. Tá? Essa hemorragia puerperal só vai ocorrer se tiver uma atonia uterina, onde o útero perde sua capacidade de se contrair e voltar ao seu tamanho normal. Aí chamamos de atonia uterina. Né? E se ele tem se o útero desenvolve uma atonia uterina, ocorre o risco aí do aumento de um sangramento e uma hemorragia puerperal. A hemorragia puerperal é uma das complicações mais graves que existe no período do puerpério, tá? E durante o processo do puerpério imediato, quando a paciente, após o parto, a puérpera, ela chega na enfermaria, é de suma importância, de grande importância, que o técnico de enfermagem, ao receber essa puérpera, avalie imediatamente seus sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, tá? E avalie a característica física, né? Avalie o sangramento, avalie a aparência física, se ela está sudoreica, se ela está hipocorada, avaliar os níveis de consciência dela, porque é através dessa avaliação que você identifica o processo de hemorragia e de infecção, tá? É através da temperatura e através da frequência cardíaca a gente sabe se a paciente está desenvolvendo uma infecção puerperal. Está com temperatura elevada, verificou a frequência cardíaca no pulso radial ou está tendo uma taquicardia, ela pode estar desenvolvendo uma infecção puerperal, né? A paciente está com queda de pressão arterial, está ficando hipotensa, hipocorada, pálida, aquela sudorese fria e a pele pegajosa. Ela tem uma bradicardia, ela apresenta uma dispneia,
e tem um processo de letargia, uma perda lenta da consciência e fala incoerentemente com você, ela está desenvolvendo uma hemorragia puerperal. Essa hemorragia pode ser intrauterina ou extrauterina. Cabe você comunicar ao enfermeiro para que eles venham avaliar essa paciente. Então, uma das complicações muito importantes que ocorre muito no puerpério imediato é a hemorragia puerperal e infecção puerperal. A infecção puerperal ela é avaliada através da frequência cardíaca e da temperatura corporal dessa paciente, além dos exames laboratoriais. Só que a hemorragia puerperal ela é avaliada através desses sinais vitais, onde a paciente apresenta uma hipotensão, uma bradicardia. Na hemorragia puerperal, ela apresenta um processo de dispneia, dificuldade respiratória, ela pode apresentar uma hipotermia, né? Ela apresenta uma coloração pálida da pele, a gente chama ela de hipocorada, a pele dela pode ficar fria, ela tem aquela diaforese ou aquela sudorese, a pele fica pegajosa, a boca pode ficar seca ou não seca, ela tem aquele rebaixamento, não é um rebaixamento, ela tem um nível de consciência totalmente incoerente, você vê que ela não responde de forma coerente com o que você vai perguntando, ela pode estar sangrando, né? Esse sangramento pode estar dentro do útero, principalmente se for um parto cesariana, então tem que ser avaliado, tem que ser comunicado, né? Por isso é importante, eu friso aqui novamente, é importante que o profissional dê atenção para a verificação dos sinais vitais na admissão ou na entrada de uma puérpera na enfermaria do alojamento conjunto. Não importa se é parto normal, não importa se é parto cesariana. Tem que verificar os sinais vitais com exatidão e precisão e anotar. Com exatidão e precisão e anotar. E passar para o profissional superior caso você observe alguma alteração nesses sinais vitais que foge do parâmetro da normalidade e observar também a avaliação física dessa puérpera que foge da normalidade. Tá? Então tem que ser observado, tem que ser anotado e tem que ser registrado e passar para o enfermeiro para que ele chame o médico para que uma assistência qualificada seja dada a essa puérpera, a fim de você estar evitando aí, né, um choque hipovolêmico e uma infecção generalizada nessa puérpera. Então, uma das complicações muito importante aí no período de puerpério é a hemorragia puerperal e a infecção puerperal. Nós temos também no puerpério uma complicação chamada mastite, né, que é a inflamação das mamas, onde o leite fica ali totalmente contido nas mamas e não há o processo de sucção do feto, então o leite fica empedrando ali nas mamas e ela desenvolve esse processo de mastite. Geralmente a mastite ela é desenvolvida lá no puerpério tardio remoto, quando ela já tem alta, tá? Isso é uma culpa do aleitamento materno, que não foi feito de forma adequada, a pega não está sendo de forma adequada, ela não tem um mamilo protuso, ela não tem um mamilo adequado para o aleitamento materno, porque ela não foi orientada lá no pré-natal, como se faz o bico, qual a importância de fazer o bico para que ela não venha sofrer durante o aleitamento materno, que ela não venha sofrer para a amamentação exclusiva desse bebê dela, que é tão importante para ele nos primeiros 6 meses, né? E é onde ela desenvolve a mastite, onde esse leite fica empedado, vira pus, fica toda avermelhada, fica infeccionada, fica inflamada, e ela não vai conseguir mamar de maneira alguma mais, porque está toda dolorida, né? Tem as rachaduras e fissuras dos mamilos, que é horrível. Eu já vi mamilo pendurado, de tanto o bebê morder, né? Dá aquelas fissuras e dá aquelas rachaduras nos mamilos. Também pode ocorrer uma complicação chamada flebite,
né, que é uma inflamação, né, de uma veia, pode ocorrer hematomas vulvares. Hematomas vulvares são hematomas na vulva, né, pelo trauma do parto normal. Pode ter hematoma nos grandes lábios, nos pequenos lábios. Deiscência de sutura, tá? Deiscência de sutura, né, pode ocorrer na incisão cirúrgica do parto cesariana, pode ocorrer na episiorrafia. A episiorrafia é a sutura feita na região perianal da mulher, quando houve a episiotomia, que é o corte. Se houve a episiotomia, que é o corte perianal, para ajudar a expelir, né, o feto no processo de expulsão, tem que suturar, né, com fio absorvido, né, pelo organismo, né? E essa sutura desse períneo, né, desse corte que deu na lateral da vagina, é chamada essa sutura de episiorrafia. E quando há uma rejeição dos pontos, ou quando esses pontos se rompem, a gente chamamos de deiscência de sutura. Essa deiscência de sutura, que é o rompimento desses pontos, ou por esforço físico dessa mulher, ou porque o corpo rejeitou o fio cirúrgico, né, alguns pontos se rompem e a ferida operatória se abre, a episiotomia se abre, que é o corte da vagina, né, é chamado de deiscência de sutura. Deiscência de sutura. Quando há o rompimento dos pontos, tanto da episiorrafia, tanto da ferida operatória de uma cesariana. E a última complicação do puerpério é a psicose puerperal. A psicose puerperal é a depressão pós-parto, onde nas primeiras horas, ali nos primeiros períodos do puerpério, a mãe ela rejeita o bebê. Geralmente acontece, né, quando ela teve um trauma muito grave durante o parto, ou que a gravidez não foi planejada, ela não queria essa gravidez, e ela acaba tendo esse abalamento psicológico. Então a gente tem que ficar ligado aí, observar o choro, a tristeza, por que ela não quer dar mamar, por que ela não quer botar o bebê no colo, por que ela não quer pegar o bebê. Então tem que ficar alerta a essas alterações psicológicas que essas puérperas podem vir a apresentar, principalmente se for uma puérpera adolescente, né, que engravidou com 14 anos, com 15 anos, que já vem sofrendo alterações psicológicas lá no início da gravidez, pela não aceitação da gravidez pelos pais, porque é uma adolescente ainda, mas isso aí acaba fragilizando a cabeça dessa menina, né, porque todo mundo joga na cara dela, que ela perdeu a vida, perdeu a adolescência, não vai conseguir estudar, e etc e tal, quem vai sustentar essa criança? Então, muita coisa acontece, né? Então, no puerpério. Então, é muito importante nós, profissionais de saúde, ficarmos alerta a esses sinais, né, de alterações psicológicas aí no período do puerpério, né, para que ela não venha desenvolver essa psicose puerperal. Então, se você perceber que essa puérpera, né, ela está tendo uma rejeição do bebê dela, ela não quer dar mamar, ela não quer pegar, ela quer deixar só no bercinho, né, ela não quer dar colo para esse bebê. Então, tem que ficarmos de alerta. Temos que ficar de alerta, principalmente quando ela mostrar uma fase totalmente triste, choro, né, abundante ali, né, ou sinais de olhar triste, característica triste, né, você vê que ela não tem aquela alegria, né, por ter tido aquele bebê, e algumas, né, acabam rejeitando mesmo. Isso pode acontecer, essa alteração psicológica. Então temos que ficar ligados a isso, para que orientamos o enfermeiro para que ele venha chamar um psicólogo para estar conversando com essa puérpera, devido aí essa alteração psicológica que ela desenvolveu ou está desenvolvendo no puerpério, para que ela não venha a ter essa psicose puerperal, né? Então isso é muito importante, a avaliação psicológica dessa mãe, né, aí no período de puerpério,
né? Porque além das transformações físicas, como eu falei no início, essa alteração psicológica pode ser afetada. Isso é muito grave no período de puerpério, né? Essa rejeição, né, do bebê, não só porque ela teve uma cobrança muito grande na gestação, porque não foi uma gestação muito aceita nem pelos pais dela, ou não foi uma gestação que não foi planejada, ou foi uma adolescente que está grávida, que o pai não quis assumir a criança. Então isso tudo mexe, né, com o psicológico dessa gestante, onde ela fica muito mais fragilizada. Então ela acaba se demonstrando uma gestante que tem uma afeição triste, e lá no puerpério, quando ela recebe esse bebê das mãos do profissional de saúde, você percebe essa tristeza no olhar, né? Não quer pegar, não quer olhar, não tem aquele incentivo para amamentar, não quer trocar o bebê, às vezes ele fica chorando, ela não quer pegar. Então você acaba tendo esses sinais de alerta, né, de uma alteração comportamental ou até mesmo psicológica dessa puérpera. Então isso você tem que ficar ligado, ficar atento para que não venha evoluir para um processo depressivo, né, que é muito ruim isso. Então vamos ficar ligado nessas complicações do puerpério, né? Além dessas outras que eu falei, hemorragia puerperal, infecção puerperal, mastite, rachadura e fissura dos mamilos, deiscência de sutura, hematomas vulvares, flebite. Vamos dar atenção também para a psicose puerperal, né, que é depressão pós-parto, né? Qual motivo não importa, gente, claro que vai importar, mas cabe ao psicólogo avaliar, mas a gente tem que estar atento, a gente que sinaliza, a gente que observa essa alteração nesse comportamento dessa puérpera. Então temos que comunicar sim o que está acontecendo, para que ela não venha ter nenhum tipo de complicação mais abrangente ainda aí no longo do puerpério. E além dessas complicações, existem vários cuidados que a equipe de enfermagem pode estar realizando aí com essa puérpera. Saber como está a saúde da mãe é muito importante, estar ali conversando com ela, saber como é que ela está, como é que ela está se sentindo, e a saúde do bebê, né? Avaliar as condições físicas desse bebê, avaliar como é que ele está. É importante orientar sobre a amamentação, né, exclusiva, e orientá-la como é a importância da amamentação, né, que afeto que cria para o bebê amamentar, né, ali incentivar essa amamentação, porque são as primeiras vacinas, as primeiras imunidades que essa criança recebe da mãe. Então temos que incentivar mesmo o aleitamento materno exclusivo, orientá-la a importância de estar avaliando o sangramento vaginal. Se não parar o sangramento vaginal, que ela procure uma unidade hospitalar mais próxima, ou volte na maternidade onde ela ganhou o bebê, onde ela teve o parto, para ser avaliada. Se sangramento persistir aí durante todo o puerpério, principalmente o tardio, o remoto, ele não cessar. Então é muito importante isso. Se o período de ciclo menstrual não retornar após 45 dias, tem que ser avaliada, ela tem que procurar ali a maternidade ou até o ginecologista para ser avaliada, observar a cicatriz da ferida operatória, caso seja uma cesariana, e orientá-la em relação ao curativo dessa ferida operatória, quando tem que retornar para se avaliar, para reavaliar a paciente, tanto parto normal, tanto parto cesariana, para retirar dos pontos da cesariana. Não esqueça de orientá-la sobre a higienização do bebê, o banho do bebê, o curativo do coto umbilical, como deve ser feito, de que forma que deve ser feito no puerpério, até mesmo em casa, né, após a alta dessa paciente. Orientar sobre as vacinas desse bebê, a importância de manter o calendário vacinal, porque ali na maternidade, lá nos cuidados imediatos com o recém-nascido, ele recebe a dose única da BCG,
e a dose de hepatite. Os outros esquemas vacinais é dado na clínica da família ou nas unidades básicas. Então você tem que orientá-la sobre essa importância, orientá-la que tem que ir até o posto de saúde mais próximo da casa dela até 15 dias após o parto, no máximo, para estar realizando o teste do pezinho, né? Principalmente no 5º dia de vida, que é o mais importante, para estar realizando o teste do pezinho, e a importância do teste do pezinho, do teste de orelhinha, do teste de coraçãozinho, do olhinho desse recém-nascido. Então isso tudo tem que ser passado para essa puérpera. Não adianta ela ficar em casa de resguardo se não faz os cuidados com o recém-nascido, com o bebê dela, né, que é o recém-nascido. Tem que levar para ser avaliado, tem que levar para fazer o teste de pezinho, tem que levar para atualizar o esquema vacinal desse bebê, né? Vacina de 2 meses, de 4 meses, de 3 meses, de 5 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano e 2 meses. Então tem que orientá-la a importância de manter o calendário vacinal em dia. Avaliar possíveis quadro de psicose puerperal, eu já falei, né? Avaliar a tristeza dela, se ela apresenta tristeza, se ela apresenta choro. Avaliar casos de prisão de ventre, hemorroidas, isso acontece muito, então a gente tem que orientá-la sobre a alimentação adequada para não ter prisão de ventre, né? Porque ela pode desenvolver prisão de ventre, principalmente se for parto cesariano, então a alimentação tem que ser adequada. Ela pode vir a ter processo de hemorroida devido à prisão de ventre. Muitas gestantes já desenvolvem prisão de ventre pela compressão do útero no intestino, elas desenvolvem ali uma dilatação das veias do intestino, do colo retal, e acaba tendo essas pequenas hemorroidas. Então tem que ser orientada, né, sobre a alimentação para não vir a desenvolver uma prisão de ventre e até mesmo hemorroida. E é importante lembrar que cada mulher, gente, tem o seu ritmo. Nenhuma mulher é igual a outra. Cada mulher tem o seu ritmo. Tempo, tem o seu ritmo, tempo e forma, né, de adaptação e o regresso à normalidade do seu cotidiano de vida. Então a gente tem que lembrar isso. Cada mulher tem seu ritmo de tempo. Ritmo de tempo, forma e adaptação para que ela venha voltar à normalidade. Então você não tem que apressá-la, né? Cada mulher tem ali o seu ritmo de vida, né? Você tem que prestar ali a atenção no que pode ser orientado, o que deve ser orientado a ela, principalmente quando ela está de alta, né? Porque geralmente ali o obstetra e o pediatra dá a alta do bebê, dá a alta da mãe, mas não explica quando ela tem que voltar para a maternidade para ser reavaliada, quando ela tem que trazer o bebê para o bebê ter a primeira consulta com o pediatra, quando que ela tem que ir fazer o teste do pezinho, para que ela está com aquela declaração de nascidos vivos na mão, aquilo, tem muitas mães pelo viés que não sabem, aquilo que é para registrar o bebê, a importância do aleitamento materno, né, o curativo da ferida operatória, se for cesariana, o cuidado que ela tem que ter, a higiene íntima que ela tem que ter com o corpo dela ali íntimo, caso ela tenha uma episiorrafia, que os pontos vai cair, qual a orientação que você vai dar para ela em relação ao curativo do cordão umbilical, né, desse bebê, quanto tempo dura para esse cordão umbilical cair, de 5 a 10 dias no máximo, se fizer o curativo corretamente. A amamentação, orientar sobre a amamentação, manter uma amamentação exclusiva durante 6 meses é muito importante. O bebê que mama 6 meses consecutivo, né, sem leite artificial industrializado, é um bebê mais saudável. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, orientar a importância desse aleitamento materno, tá? Desse aleitamento materno. Então isso é muito importante, tá avaliando,
tá orientando sobre tudo que eu falei, tá? Espero que, assim, Tânia chegou agora, Débora também chegou. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar, né? Sem problema nenhum. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, fique à vontade, que eu vou tentar responder. Ninguém tem pergunta nenhuma para fazer? Ninguém tem, não? Perguntas para fazer? Então deu para entender aí quais são as complicações que podem ocorrer no puerpério, né? Hemorragia puerperal, infecção puerperal, mastite, rachaduras e fissuras do mamilo, flebite, hematomas vulvares, deiscência de sutura, psicose puerperal. Essas são as complicações que podem ocorrer no puerpério. E o puerpério ele é classificado em imediato, mediato e tardio ou remoto, tá? E puerpério é o período de pós-parto que inicia-se após o nascimento do bebê e termina com a volta do ciclo menstrual. Isso é puerpério, onde ele é classificado em imediato, mediato, tardio e remoto. Se você perdeu o início da live, ela vai ficar salva e vai estar explicando tudinho desde o início, tá? Espero que todos tenham gostado. Acompanhe os meus stories, que vai ter várias lives aí super interessantes, né? Quem quiser, pode deixar perguntas aí no meu direct ou aqui embaixo nos comentários, que assim que possível, quando eu ler, eu vou tentar responder para vocês com o maior carinho, tá bom? Obrigado pela participação de quem esteve aqui, de quem está aqui, de todos. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa importante para vocês, né? Eu ia até desistir de fazer, porque eu estou um pouquinho cansado, mas não desisti, vim aqui, falei um pouco para vocês do assunto. Pesquise sobre o assunto, estuda sobre o assunto. Se te interessou, vai lá na internet, pesquisa, olha a apostila, né? E estuda um pouquinho sobre o puerpério. Tânia, mas vai ficar salva, querida. Você pode pegar depois do início. Aí você pode fazer as suas anotações, né? Normais, tá bom? Amanhã até 55 nós estamos juntos, vamos tirar várias dúvidas, falar de várias coisas, tá bom? Um beijo para todos, uma boa noite, um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Andréia, um beijo, tá? Obrigado por sempre participar, sempre estar colaborando comigo, sempre estar me incentivando vocês, alunos, a vir aqui falar com vocês. Então acompanhem sempre aí meus stories, porque tem outras lives de outros assuntos que não é da disciplina de vocês, mas que são assuntos que vão servir para vocês futuramente como profissionais, tá? Vai ter outras lives de outros colegas meus que eu vou compartilhar com vocês, tá nos meus stories, então você olhem, vai lá, sigam, assistam a live que é de suma importância. Um beijo para todos, fiquem com Deus, uma ótima noite. Vilma, um beijo para você, espero te ver amanhã, querida. Fique com Deus, todo mundo. Adriel, Lívia, Verônica, Débora, e alguém que eu esqueci, Osana, boa noite, fiquem com Deus. Ana, todos que ficaram aqui comigo até agora. Camila, obrigado. Você tirou um print com a minha cara horrível, Camila, mas tudo bem. Aí ela quer que eu pare para fazer pose, para ela tirar foto, mas não tem como, né? Tá bom? Beijo a todos, fiquem com Deus e até a turma de 56, até quarta-feira e amanhã, 55, nós vamos se ver, tá bom? Beijo, tchau!